Olá, estamos aqui em mais um Cotalks. Hoje falando um pouco mais sobre o processo de fresagem, as fresadoras. Temos a ilustre presença aqui do Rodrigo, que vai nos encher de muitas informações e transmitir um pouco de conhecimento. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado por estar aqui conosco, por esse bate-papo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que é muito válido esse tipo de conversa para desmistificar alguns pontos e dúvidas que o mercado tem. Então, muito obrigado pelo convite. Perfeito, maravilha. Nós que agradecemos. É importante que a gente falar para todos, né, Rodrigo? O Rodrigo tem uma empresa que já presta serviço para várias marcas, já vivenciou várias marcas, conhece bastante o mercado, não só o mercado brasileiro, como o mercado da América Latina de um modo geral, até a América como um todo. Então, tem conhecimento embasado para falar não só da XT-Sera, que é a fresadora que nós vamos falar, porque é o que a gente, Cota, tem trazido para o Brasil. Então, mas eu queria, Rodrigo, que você falasse um pouco para nós aí, de um modo geral, quais são os principais aspectos que são importantes para quem está escolhendo para entrar no mundo digital, quais são as informações que ele precisa saber, desde o desenho até a usinagem? Perfeito. Bom, igual você comentou, quando se entra nesse mundo, a gente não tem que analisar apenas a fresadora, igual foi comentado, temos que analisar desde o começo de um processo. Afinal, o que sai na máquina é o resultado de todo um fluxo que foi projetado anteriormente. Então, por isso que temos que olhar de uma forma muito mais abrangente. Então, hoje, trabalhamos com o CAD e com o CAM. São dois mundos muito grandes, e também com suma importância. Um completa o outro, não existe um sem o outro. Afinal, não tem como eu projetar alguma coisa se eu não conseguir produzir. Então, de fato, é bom a gente olhar ponto a ponto sobre isso para conseguir chegar numa decisão a respeito do melhor equipamento que vai resolver o seu laboratório. Perfeito. E como que você conceitua, Rodrigo, cada um? O que é o CAM e o que é o CAD? Ou melhor, né, o que é o CAD, que vem primeiro, e o que é o CAM? Certo. Conceituando. Bom, o CAD é o design, o projeto feito auxiliado pelo computador. Então, toda a parte que o pessoal mais utiliza é o Exocad. Então, todo Perfeito. o projeto realizado depois do escaneamento, inclusive o escaneamento também é uma parte de CAD, todo o projeto feito em cima desse escaneamento é considerado CAD, uma vez que foi feito o estudo e análise do caso e desenhado, é gerado um arquivo, que é o arquivo chamado STL, que é após disso que nós vamos migrar para o CAM. Então, Ótimo. ou seja, caso o meu projeto anterior não esteja de uma forma adequada, tenha sido feito um estudo profundo de cada caso, não tem informação suficiente, isso vai impactar diretamente lá no final. Ou Perfeito. seja, tem um peso muito grande Na usinagem. na usinagem, exatamente. Então, uma vez feito esse projeto, esse STL é importado dentro do CAM, que de fato é agora que a gente entra na parte de manufatura. Então agora a gente vai estudar esse elemento que foi projetado para entender o quão mais próximo do projeto vai ser possível entregar esse resultado. Ou seja, Maravilha. projetamos uma casa, temos que entregar ela, mas às vezes essa casa tem que passar por algumas mudanças para a gente conseguir entregar da melhor forma possível. E isso é o CAM, é essa análise e a criação de um arquivo onde a fresadora consegue entender para ela conseguir de fato fresar e entregar para nós o resultado final, que é a prótese. Maravilha. Na parte do projeto, ainda voltando um pouco aqui para o CAD, o que que você acredita que precisa ter um cadista? Quais habilidades e quais os conhecimentos principais que ele precisa ter para que ele faça um excelente projeto? Bom, dentro do conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo, muitos parâmetros relacionados, por exemplo, com linha de margem, com o ângulo na qual é desenhado essas margens, não somente isso, toda a parametrização de espaço de cimentação e vários outros parâmetros que tem dentro de vários desses CADs que impactam diretamente na qualidade final. Então, Ótimo. um bom cadista hoje, além dele conhecer muito sobre a prótese, ele precisa, claro, receber todas as informações necessárias, às vezes até mais informações para ele conseguir fazer um bom projeto considerando todos esses parâmetros. Porque, por exemplo, caso você projete algo muito fino, fisicamente, às vezes você não vai conseguir produzir. Então, eu quero um bordo muito fino por questão estética. A gente entende isso, mas existem limitações físicas das quais não deixa ser possível. Então, precisamos fazer adaptações para conseguir fresar. Então, um bom cadista leva
todas essas informações do paciente em consideração, todos esses parâmetros que eu mencionei e, inclusive, ele mescla isso com o CAM para saber que se vai ser possível fazer aquele projeto ou não. Esse é um bom cadista. Tá. Então, um bom projeto, ele precisa ter boas informações, conhecer o cliente, né, que é o paciente, para que ele faça o projeto adequado para aquele caso ou para aquele paciente. Perfeito, exatamente. Todo projeto que para todos os equipamentos são iguais? Um projeto cabe para todos os equipamentos? Não, não é bem assim que funciona. Hoje no mercado existem, bom, na grande maioria, máquinas de 4 eixos e máquinas de 5 eixos. Então, isso impacta no que você pode fazer ou no que você não pode. Então, hoje é muito comum vermos a usinagem de barras protocolos. Então, uma barra dessa em zircônia, por exemplo, não tem como você fresar numa máquina 4 eixos. Então, você conhecer o limite mecânico da sua máquina é muito importante para determinar como é que você vai desenvolver esse projeto lá no CAD, antes mesmo de passar pelo CAM e chegar na fresadora para o produto final. Então, você conhecer os limites físicos dela, assim como toda a parte mecânica da sua máquina, te permite a ter padronização no seu processo e controle, que é muito importante para um laboratório para trazer viabilidade para o seu cliente. Perfeito, ótimo. E ainda continuando na parte de CAD, do projeto. O vínculo, ou seja, a proximidade desse projetista, ou seja, do cadista, com o conhecimento de anatomia, com o conhecimento de cada paciente, faz diferença no projeto ou você acredita que isso é um detalhe que isso pode ser consertado no CAM? Olha, o CAM, a gente consegue fazer muitas manobras para tentar ajudar o CAD, mas de fato não é uma ferramenta CAD que a gente utiliza para as fresadoras. Então, de fato, a melhor opção é você resolver tudo isso no CAD. Então, o conhecimento do cadista em todos esses aspectos que você comentou impacta diretamente na qualidade final. Então, sim, o cadista, quanto mais próximo tiver do caso, quanto mais informações ele estiver recebendo, vai agilizar e facilitar muito na hora de definir quais pontos ele precisa focar para conseguir ter uma prótese de qualidade. Maravilha. Agora vamos falar um pouco do CAM, que é a análise se o projeto fisicamente ele vai poder acontecer como foi projetado. Fale mais para nós o conceito do CAM, né? E o que você acredita que um profissional que vá trabalhar com o CAM, ele precisa ter como habilidade, como conhecimento, para que o resultado seja aquilo que foi projetado. Certo. Bom, o CAM é onde que inicia o CAM? Bom a gente entender isso. O final do CAD é quando ele gera um arquivo, uma malha, que é onde a gente vai importar dentro de um software CAM. No nosso caso, a gente utiliza, na minha opinião, o melhor software do mercado, que é o Mailbox, da Team System, e que facilita muito esse processo de imersão do usuário dentro de todo o sistema CAD/CAM. Então, para quem está começando, sem dúvida é o melhor software. Bom, para quem está também sendo avançado, também é o melhor software. Então, E só vou deixar você continuar a linha de raciocínio, mas por que você acredita que é o melhor software? Quais as características que ele tem em detrimento aos demais que você classificou ele como o melhor software? Eu sei que você já trabalhou com outros sim, softwares no mercado. sim. Por que que o Mailbox é o melhor hoje na sua visão? Por questão, por exemplo, uma interface simples, enxuta, facilita muito o usuário a ele se desenvolver dentro do software e criar autonomia. Claro que sempre é importante ter uma equipe de pós-vendas por trás, uma equipe de suporte, isso é fundamental, não descarta a necessidade, mas vai facilitar ele a ter autonomia e melhorar a qualidade por si próprio para agilizar a produção. Então o Mailbox ele é muito intuitivo, ele facilita muito o seu desenvolvimento, porque ele foi um software projetado para isso. Ele não nasceu de uma área industrial e ficou só, fez uma adaptação a outra. Não, o Mailbox nasceu para ser da área dental. Então, todas as ferramentas é muito mais intuitivo, muito mais fácil de você localizar e entender como é que eles funcionam. Sem falar que a Team System tem muitos materiais, das quais agilizam muito o processo de adaptação do cliente com o CAM, que, embora ainda pouco conhecido no mercado, é gigante, assim como o CAD. E também tem muitos detalhes das quais a gente pode se desenvolver, mas que para o cliente final, às vezes, não é tão visível, tão nítido dessa forma.
Então, por que que o Mailbox é o melhor? Por ser muito intuitivo, fácil de utilizar e por ter ferramentas muito poderosas que facilitam você customizar o seu projeto se necessário. Assim como às vezes até corrigir, às vezes, muitas vezes corrigir falhas que vêm derivadas do desculpa, do CAD dentro do CAM. Então agiliza o seu fluxo. E o que que você diz de customizar? O que que é permissível pelo software de customização do projeto? Tá, vamos pegar como um exemplo um furo criado em uma barra protocolo, que tem um pequeno ângulo. Vamos supor que nesse projeto aquela angulação não é o suficiente, foi passada a informação que ele precisa mudar essa angulação. Eu não preciso voltar lá no CAD, desde o começo, modificar meu projeto, reestruturar tudo ele, para eu fazer essa angulação nova. Pelo CAM, eu simplesmente pego e angulo o furo e ele se adapta automaticamente, de uma forma muito simples e fácil. Então faz você ganhar muito mais tempo do que ter que voltar lá. Por exemplo, aumentar o diâmetro do furo. Muito simples, com 2 cliques a gente consegue aumentar e customizar. Sem falar aqui, questões de qualidade superficial. A gente consegue selecionar pela própria estratégia que já é padrão, pontos que eu gostaria de um aspecto melhor na superfície, com uma qualidade superior. A gente consegue focar isso de uma forma muito simples, inclusive. Então, peraí, se você diz que é uma vantagem do Mailbox poder customizar, não são todos os softwares que permitem customizar? Até permite, mas com o grau de facilidade, não, Não. não. Em geral, são mais travados. Inclusive, quando a gente parte para os sistemas fechados, isso se torna muito mais complexo, uma tarefa bem árdua. Em muitos dos cenários, você tem que voltar lá no CAD, passar por todo esse fluxo, para daí você ter o resultado que você precisa. Boa. Você disse estratégia aberta, sistema aberto, e agora você falou sistema fechado. Ainda existem sistemas fechados e desde quando nós temos essa possibilidade de ter um sistema aberto e poder customizar? Fala um pouco para nós como é que era antigamente. Bom, antigamente, ainda existe muito sistema fechado no mercado. Qual que é a maior diferença? O sistema fechado, em geral, não te exporta um STL ou até mesmo não te permite manipular o que você quer usar, por exemplo, como insumos. Então, você é obrigado a comprar fresas diretamente do fornecedor, a matéria-prima também, e, em geral, os custos disso são bem elevados. Você não consegue optar por um diferente insumo. Então, por exemplo, você tem tudo padronizado pelo sistema fechado, mas você não se adaptou, não gostou da qualidade que aquele sistema está te entregando. Você não tem a liberdade de tentar melhorar isso. Então, e ter essa liberdade é muito importante. Às vezes parece algo pouco, mas a liberdade de você conseguir escolher o que você quer é muito importante. Claro que mais liberdade você precisa de mais conhecimento. Então, por isso que o Mailbox, retomo, sendo o melhor software CAM do mercado. Perfeito. Então quer dizer que se o sistema fechado não me permite customizar, mas eles não fazem isso para dar mais segurança para o usuário com relação ao que pode ser feito? Isso não é bom? Como você analisa? Qual que é o melhor? Fechado ou sistema aberto? E por quê? Certo, na minha opinião, sem dúvida, o sistema aberto. O sistema fechado é bom? Tem suas vantagens. Eu acredito que tudo existe seu ponto positivo e seu ponto negativo. O sistema fechado, ele é mais um next, 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 next. Vai funcionar? Vai funcionar, mas igual eu falei, e se aquela qualidade não te satisfaz? Você não tem a liberdade de escolher o que você quer. Então, isso impacta muito. O sistema aberto, você tem controle sobre tudo. Você pode customizar de uma forma muito mais simples. Claro que isso vai te exigir um pouco mais de conhecimento, mas a curva de aprendizado com o Wheelbox é muito mais acelerada do que o pessoal costuma imaginar. Então, na minha opinião, sim, o sistema aberto é muito melhor. Muito melhor. Sim, Mas ainda assim existem empresas que têm sistema fechado. sim, ainda assim existem. Sim. E por que você acredita que elas, diante desse cenário, no conhecimento que tem, na evolução que a gente tem tido no mercado atualmente, principalmente com a IA, que a tendência é que a IA vá fazer esses projetos que a gente está discutindo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Uhum. Por que você acredita que as empresas ainda mantêm um sistema fechado, sendo que várias marcas já surgiram com sistema aberto e têm tido mais sucesso, como, por exemplo, o próprio Mailbox que você citou, Uhum. que dá mais liberdade para o usuário. Por que você acredita que ainda grandes empresas têm sistema fechado? Posso estar enganado, mas a minha opinião é uma questão de resistência. Assim como qualquer tecnologia nova, existe uma certa resistência, um período de adaptação, para daí sim você ter uma grande quantidade de pessoas migrando.
temos já uma boa quantidade, mas ainda assim existem outras que sentem talvez um pouco de medo em aderir a uma tecnologia nova. Existe um período de adaptação, mas que às vezes um colega ou outro teve uma experiência não muito boa e passou para ele, ó, não gostei, não é bom. E por isso acaba segurando. Mas isso é questão de adaptação, assim como qualquer outra tecnologia que a humanidade passou por desenvolvimento. Então, com o tempo, eu acredito, ainda vai tempo, mas eu acredito que eventualmente tudo vai se mudar para o sistema aberto. Perfeito. E aproveitando que nós estamos batemos o martelo e concordamos que o conceito do sistema aberto é melhor para o negócio de fresagem, de usinagem. O que você tem ouvido ou qual que é a sua opinião sobre a IA na questão do projeto, já que a gente está falando que o projeto é tão importante e fora do Brasil já tem falado muito sobre os projetos sendo criados por IA e que já tem tido resultados em cima disso, e inclusive já existem agentes específicos para fazer projeto para a odontologia. Você já ouviu algo disso? Qual que é a sua opinião? Quanto tempo você acredita que a IA vai ser a maioria dos projetos que vão ser criados no mercado brasileiro? Bom, ainda eu tenho pouca informação a respeito disso, venho acompanhando dentro dos limites, com as informações que eu recebo. Vejo isso de uma forma bem interessante. Ainda é muito recente, então os resultados que eu vi não são muitos espetaculares, mas isso eventualmente vai evoluir, como toda tecnologia, e eu acredito que isso vai ser muito interessante para o laboratório, porque uma vez que você consegue conectar tanto o IA do CAD e eventualmente com o CAM, que isso já está acontecendo, inclusive com a X-Terceira, Sim, você vai ter um fluxo 100% automático. Então, o grau de produção que isso te permite muda totalmente o cenário que a gente está acostumado atualmente. Então, isso pode ser muito bom, sim. sim. Inclusive você citou a X-Terceira já tem um sistema que tem uma IA que já reconhece trabalho, já define com o robô qual que é o tipo de material que ele vai precisar pegar, e ele coloca na fresadora, a fresadora faz a fresagem, já separa a laser o corte ali das peças, vai para uma esteira e já cai novamente para o robô pegar e colocar, já identificando o paciente, ou seja, ela já tem tudo isso. Por isso que eu disse, já está muito mais evoluído do que a gente imagina. Daqui Isso. uns dias tá a IA fazendo todo o processo e o robô fazendo o restante, né? Colocar para fresar, tirar já é real, né? Já existe uma empresa que a gente representa no Brasil que já criou. Eu acredito que o próximo passo disso é que ela faça o antes, né? Que é o desenho, o projeto, tudo feito pela IA delas que eles foram criados. Então, é muito novo para nós. Uhum. A IA, de um modo geral, é muito nova, né? O Sim, ChatGPT, que vem aí como robô. Mas eu acredito também que os projetos vão evoluir cada vez mais pela IA, né? A IA, concordo. ela precisa realmente de uma cabeça por trás ali, pensando e alimentando ela com as informações que ela precisa ter, para que ela entregue um trabalho cada vez melhor. E eu acredito que as indústrias, que nós que somos distribuidores, nós temos a responsabilidade de fazer isso, né, de Sim. fazer isso girar e trazer para o mercado essas novidades. Por isso que eu te perguntei sobre a IA, mas eu concordo com você que é muito recente Uhum. e é um assunto ainda com um conceito muito novo, que tem poucas informações, até porque não é muito divulgado. Mas eu acredito que em pouco tempo, Sim, o cenário está mudando de forma bem rápida, inclusive, eu bem concordo. rápido, bem rápido, a IA vem para. Chega a ser assustador até às vezes, né? Chega a ser assustador e todo mundo fica com medo, pô, vai tomar meu emprego, vai me substituir. Eu não acredito que a IA Eu substitua também o acredito homem, que não. mas nós vamos ter que aprender a escalar com a IA. Eu acredito que a IA é uma ferramenta de escalar negócio, de escalar potencial do próprio ser humano, mas o ser humano sabendo como utilizar a IA para isso. Quem souber disso, quem entender isso primeiro, eu acredito que sai na frente, não só na odontologia, mas falando do nosso negócio que é a odontologia, quem souber lidar com isso mais rapidamente vai ter sucesso mais rápido. Eu Sim. acho que é inevitável que a gente incorpore a IA no processo do laboratório de prótese, né? Nas fresagens e tudo mais. Bacana. Então, Rodrigo, nós já falamos um pouco do CAD, nós falamos sobre o CAM.
até falamos de IA, né, de Isso. inteligência artificial, que hoje é inevitável esse assunto, e ficou bem compreendido para todos que o CAD e o CAM, eles precisam se falar e a linguagem dele tem que ser muito clara e objetiva entre eles, porque se não houver comunicação e isso se romper, nós vamos ter o resultado negativo lá na usinagem. Exatamente. Inclusive, são nesses cenários que o pessoal às vezes não entende, chega o resultado final na máquina, não está satisfatório da minha máquina ou meu cano, não. Então tem todo um processo por trás que é importante analisar. Perfeito. E falando, aproveitando que você comentou sobre isso, sobre a resposta lá no final, e falando do sistema, continuando a questão do sistema aberto ou fechado, estratégia é um ponto importante, né, Rodrigo? Fala mais um pouco para nós o que que é uma estratégia de fresagem e o quanto ela influencia no resultado e o quanto ela é influenciada pelo projeto e pelo o posicionamento no campo. Certo. Bom, a estratégia de usinagem, de fato, é tudo o que a máquina vai executar para entregar uma prótese. Então, existem estratégias para todos os tipos de elementos possíveis dentro da prótese. Isso falando no Millbox. Mas todos os sistemas CAM são bem semelhantes. Então, essas estratégias, elas são definidas dizendo o que cada passo vai ser feito. Então, por exemplo, vamos pegar uma coroa anatômica. Nessa coroa anatômica, eu tenho um passo que descreve como vai ser feito o desbaste dela, que é o passo com uma fresa maior, onde vai tirar uma maior quantidade de material. Sim. Depois, eu vou ter um passo somente para fazer a finalização, um passo para fazer a anatomia, um passo para fazer a linha de bordo. E cada um desses passos, na coroa, se eu não me engano, são em torno de 10 ou 12, algo assim. Cada um desses passos são descritos por parâmetros de corte que cada fresa tem que ter para fazer aquela movimentação. Perfeito. E isso é crucial, a conversação dessa estratégia com os parâmetros de corte de cada fresa. Porque vamos pensar da seguinte forma: eu tenho uma coroa que eu fiz um desbaste com uma velocidade muito rápida e eu quero alisar ela com uma fresa muito fina. Só que sobrou muito material do meu passo de desbaste para depois eu alisar ela. O que vai acontecer? A fresa de 1 milímetro vai quebrar. Então, isso é apenas um detalhe. Então, somente para a coroa anatômica, para um tipo de material, eu tenho 12 passos. Eu tenho para todos os tipos de elementos possíveis para você fresar. E para cada um desses, um protocolo, são mais de 20 passos. Cada um desses passos tem seus parâmetros de corte. Então, a união dos parâmetros de corte das fresas com esses passos, a forma que vai ser executado na máquina, é chamado de estratégia. Certo. Muito embora os técnicos separam a estratégia e outra parâmetro de corte, a união dos dois é comumente conhecido pelo pessoal como estratégia de fato. E ela, baseado nisso, que você vai conseguir dizer como que vai sair a qualidade da sua usinagem. Então, muitas das vezes, não é máquina. Muitas das vezes às vezes é fresa. Mas a estratégia vai ditar desde o começo, olha, eu olhando a estratégia consigo dizer, vai sair perfeito? Não, não vai sair perfeito. Agora, se com a sua análise sua estratégia está bem desenhada, suas fresas são boas, seus parâmetros de cortes estão bem definidos, e ainda assim você não tem uma usinagem boa, aí são outras coisas que podem ser. Mas se você não tem uma estratégia muito bem definida e aprovada, validada por bastante tempo, você vai ter consequências durante a sua fresagem. E isso é visível e muito rápido, por sinal. Perfeito. Então, Rodrigo, para a gente entender aqui do outro lado, quanto mais detalhamento e mais certeza no tipo de corte que eu tiver na minha estratégia, mais segurança eu vou ter naquele resultado que eu quero. Depende, porque quanto mais cortes você tem, mais passos, você tem mais parâmetro para controlar. Se Certo. você tem mais parâmetro para controlar, você tem que gastar mais tempo validando. Então, se torna mais complexo de você validar. Por isso que a fresagem de uma barra protocolo é mais complexa que uma coroa, porque a estratégia é muito maior, você tem muito mais passos. E por isso ainda que dura muito tempo para você validar e lançar oficialmente uma estratégia no mercado. Eu desenvolvi algumas estratégias já, como você conhece, e para eu lançar oficialmente no mercado, foi no mínimo 1 ano testando. Isso em laboratório com fluxo alto e anotando dados para avaliação, para ter certeza que eles estão bem sólidos para somente daí lançar oficialmente. Então é um processo complexo, mas também muito gratificante. Maravilha. Então, ou seja, a gente precisa ter os passos certos com o corte perfeito para que eu tenha a melhor estratégia, não Perfeito. quantidade e não somente qualidade.
Eu tenho que juntar as duas coisas Perfeito. e é isso que é a estratégia. Isso. Então, por isso que quando a gente fala que nós vamos vender uma estratégia personalizada, que vai desenvolver uma estratégia personalizada, que eu tenho um software que me permite fazer isso, é porque na minha necessidade de laboratório, eu preciso ter a quantidade de passos ideal com o corte ideal para que eu tenha o melhor resultado, não quantidade. Isso, perfeito. Inclusive, uma estratégia bem desenvolvida, você consegue tirar muitos dos tempos que ficariam ociosos. Então, isso já otimiza muito tempo, sem você sacrificar a qualidade. Inclusive, é isso que nós entregamos hoje. Velocidade e qualidade, sem sacrificar, inclusive, a vida da sua fresa. Que é o que todo mundo quer e Isso, nem todo mundo consegue, porque quando você quer mais precisão, você vai demorar mais tempo. mais. E Isso, todo mundo quer mais precisão com menor tempo. isso. E quem vai permitir fazer isso é a estratégia. Isso, exatamente, exatamente. Estratégia bem definida. Por isso que não é um processo simples. Inclusive, quando você fala que entrega uma estratégia que fresa rápido, não acaba com a vida da sua fresa e com qualidade, o pessoal fica muito cético. Até eles verem e fazerem as contas de fato e ver, caramba, eu não achei que isso fosse possível. Mas sim, isso é muito possível hoje em dia. É muito possível. Aproveitando esse aí, fazendo uma merchan lá para nós e para a X-Tessera, no Index, inclusive com a estratégia certa e com o corte certo, você conseguiu trazer uma faceta a 01, Sim, ao sim, vivo. sim, foi ao vivo. Obrigado por isso, Wilson. Foi um bom desafio. Desafio. Mas sim, a moça, no caso, ela pegou um STL pronto da biblioteca que eu tenho e ela mesma reduziu, usando o software CAD dentro do meu computador, ela reduziu para a espessura que ela queria. E foi validado pelo Mesh Mixer, o range de espessura está entre 0,05 e 0,1. E, de fato, fazendo ao vivo a pressão é maior. Eu, no começo, fiquei um pouco com medo, mas eu criei e personalizei aquela estratégia baseada na minha experiência. E, de fato, após finalizar a usinagem, ela comparou com o que foi feito e batia perfeito. Ela validou isso e deu certo. Então a X-Tessera 300, X1300 consegue tirar uma faceta Consegue, consegue e tirou, inclusive. com 01. Isso. Inclusive tem o depoimento dela, tá? Hora ou outra vai sair o depoimento dela falando que ela mesma fez o desenho e ela comprovou vendo que é possível fazer. Então, é para a gente, estou citando isso para a gente ver o tamanho da importância de se ter um bom projeto, um bom software CAM e uma estratégia muito bem definida Sim. para aquele resultado que você busca. Um ponto é que, às vezes, quem está escutando pode pensar, tá, ele fresou nisso, mas em quanto tempo? Fresou em 2 horas? Eu também freso. Não, a gente fresou em 25 minutos. Que é, A 0,1 é um tempo bem bom. e é aquilo que a gente acabou de dizer. Ou seja, nós conseguimos previsão, precisão, qualidade com menor tempo. Isso. Claro, se tivesse um pouquinho mais de espessura, a gente fresaria o mesmo elemento em 13 minutos. Sim. Então, eu tive que aumentar o tempo, mas ainda assim está um tempo excelente. Maravilha. Lá você frisou também um elemento 02. 0,2, Qual foi sim. o tempo? Foram 3 minutos? 13 Não, desculpa, 16. 16 Esse caso foi minutos. 16 minutos, isso. Que também é uma qualidade muito boa por conta da delicadeza, né? Sim. Da 02 também é uma quantidade bem O fina. seguro que a gente passa para os clientes é 0,3. acima, né? Isso, 0,3 para Todas as máquinas, né? Isso, isso. Então você frisou em 02 com 16 minutos. Sim, saiu Qualidade perfeito. com Sim. tempo menor. Nas bom. estratégias que nós desenvolvemos, sempre a prioridade é qualidade. Não importa nada eu ter uma velocidade alta e não ter a qualidade. Eu termino, tem que ficar depois na mão, finalizando, isso não é o meu objetivo. Então, desde o início, quando eu desenvolvi, a prioridade foi a qualidade, Perfeito. depois o tempo. Perfeito, maravilha. Então, só recapitulando para que as pessoas acompanhem o processo do digital. Não foi somente a estratégia, mas a estratégia influenciou bastante nesses dois casos que a gente acabou de citar, mas um projeto também bem elaborado, né, um estudo bem feito do CAM, onde você consegue simular a fresagem, né? O Sim. Millbox permite isso, é uma das Sim. ferramentas dele, que você simula a fresagem para ver quanto tempo, se vai ter algum erro, né? Fala um pouco mais sobre isso. Inclusive, isso engloba a parte do CAI. Dentro da engenharia existe o mundo CAD, CAM e CAI. O CAI é quando você consegue simular e ver parâmetros antes mesmo de você fresar. Então, a gente consegue, com o Millbox, de uma forma bem simples, inclusive, ver toda a movimentação da máquina. Boa. E com isso você consegue validar se vai ter algum tipo de colisão ou não, se existe algum risco baseado na simulação de qualidade de quebrar, por exemplo, ou não. Então, você consegue salvar material
material, fresa, o seu tempo, o tempo da máquina, muitas coisas somente utilizando a simulação do Millbox. É uma ferramenta muito poderosa e que para todos os clientes nossos, nós passamos isso no treinamento de como usar e reforçamos a importância disso. E todos os softwares CAM têm essa ferramenta? Não, 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 não são todos. não são todos. Perfeito. Então isso é também É um um grande grande diferencial, diferencial. sim. Perfeito. E algo que você citou que é importante. Então, nos treinamentos que a gente dá para os clientes que têm XTCera, a gente dá o treinamento também do CAI. Eles Sim, podem ter mais sim. previsibilidade no resultado com essa ferramenta. Exatamente. Inclusive, uma das ferramentas que muita gente ainda, até usuário de Millbox não conhece, claro que os clientes cota todos conhecem porque nós passamos, mas muitos fora não conhecem a comparação de deviation, que é chamado a ferramenta, que é justamente comparar como foi projetado lá no CAD e o que a máquina consegue entregar. Igual eu falei no começo, dependendo do seu projeto, nem sempre a gente consegue entregar. Então, existem desvios. Então, se eu não tenho um acesso em alguma região, vai sobrar material. Isso eu consigo ver exatamente o ponto que vai sobrar material Legal. pela simulação do Millbox. Então eu posso voltar com essa simulação, posso voltar no CAD e melhorar meu projeto, ou caso eu queira, se a gente fresar, não tem solução, preciso fazer manual, você sabe exatamente onde você tem que tocar para resolver aquela situação. Para tirar o excesso. Então é uma previsibilidade muito grande, é uma ferramenta muito poderosa. Muito bom, muito bom. Pouca gente comenta sobre o CAI, né? Pouca gente. E tem tanta importância quanto o desenho, o posicionamento do CAM e a estratégia. Sim, ajuda muito. Claro que é só um bem start do CAI, o CAI é muito amplo, é gigantesco, mas isso faz parte do CAI também. Perfeito. Rodrigo, então nós falamos do projeto, do CAD, nós falamos do CAM, falamos agora do CAI, que eu acredito que para muitos é uma novidade. Falamos da estratégia, da importância da estratégia e o quanto ela nos ajuda no dia a dia de atender os nossos clientes. E, além disso, o que mais, depois desse processo, interfere na qualidade da usinagem? Fresa, irrigação, isso é tudo igual. Não tem Ah, importância. não, isso muda sim. Irrigação, o tipo de fluido que você vai utilizar, isso impacta muito. Muita gente só coloca água. Ah, água é bom? É, para quê? Para remover calor. E ainda nem é tão bom assim na realidade. Sim. Existem misturas corretas das quais, além de remover muito melhor o calor, diminui a tensão na ponta da fresa. E controlar a tensão na ponta da fresa é crucial para a usinagem, porque é isso que vai dizer se vai durar ou não essa fresa e também da qualidade da usinagem. Então, por exemplo, uma faceta fina. Se você tiver um líquido adequado, a tensão na ponta vai ser menor, e por ser um material frágil, como a tensão vai ser menor, ele vai resistir mais. Certo. Então, a probabilidade de uma usinagem de sucesso é muito maior. Então, só na irrigação a gente já tem todos esses parâmetros. Certo. Então, aliado a uma mecânica da máquina. Então, a máquina em si vai impactar diretamente na qualidade da fresagem. Sim. Além da mecânica, dizer o quanto que o seu investimento vai durar, porque eu posso comprar uma máquina agora, durar um ano e eu ter que trocar, não faz sentido. Inclusive, não é essa nem a ideia da XTC, é totalmente o oposto. Ah, a irrigação, a máquina, qual foi o outro que você falou? Fresa, Sim, sim. Fresa. qualidade da fresa. Isso, exato. Sim, a fresa impacta diretamente na qualidade também. A, a fresa em si é um mundo à parte, porque existe uma engenharia própria para você conseguir desenhar ela e, além de desenhar ela, parametrizar os parâmetros de corte. Então, isso é uma área, inclusive, da engenharia que existe um estudo só para isso. É bem interessante e eu gosto dessa área também. Então, a qualidade da Será que é fresa. porque você é engenheiro? Não, não. Eu acho que isso impacta um pouco. Ter me formado em engenharia mecânica, sem dúvida, acho que impacta bastante. Então, sim, a fresa vai impactar de uma forma muito grande na qualidade de fresagem. Então, tanto o material da haste, como ela foi feita, Sim. o revestimento que ela tem vai impactar demais, a quantidade de corte, até mesmo como foi feita a fiação, isso muda muito a qualidade de corte. Então, você ter uma fresa de qualidade e certificada, claro, isso vai impactar direto como que vai ser o resultado final da prótese. Sim. Inclusive, caso você mude muito, isso é uma sugestão, caso você mude muito de fresa, você tem que fazer essa adaptação com o CAM. E isso o Millbox te permite de uma forma bem simples, porque senão você também pode ter problemas no final. Maravilha. E essa qualidade da fresa interfere na durabilidade dela, Durabilidade, que aumenta custo. isso.
qualidade também da superfície. Perfeito. Às vezes você tem um tipo de elemento que está craquelando, está quebrando, às vezes só trocando de fresas já vai durar muito mais e vai ter uma qualidade excepcional. Então impacta muito mesmo na usinagem. E o tamanho da haste da fresa interfere? Interfere, interfere sim. Ah, Por que isso, existe 4 milímetros, 6 milímetros? bom, quanto maior o diâmetro, existe um termo chamado runout, que tem o runout do spindle, e isso se agrava quanto menor o diâmetro da fresa. Então, por exemplo, se eu fresar uma prótese fazendo um acabamento da superfície com uma fresa de 2,5 ou 2, vai ser um resultado. Se eu fresar exatamente todos os restantes dos passos iguais, mas mudar o passo de alisamento para de 1, vai ser outro tipo de acabamento. Boa. E é nítido a diferença disso. Então, o diâmetro da haste impacta nisso também. Então, o diâmetro menor tem um runout maior. E conforme vai crescendo o diâmetro, essa runout, que é uma vibração, basicamente, isso se reduz. Então, se você tem uma vibração menor, você tem uma qualidade maior, você tem um controle maior. Ô Rodrigo, maravilha, muita informação, hein, Rodrigo? Bastante. E Tem tem, muita coisa envolvida nesse processo de fresagem um resultado de qualidade, do que simplesmente o que a gente imagina que é projetou, fresou e o resultado tem que acontecer. não, é bem diferente. Tem muita água passando debaixo dessa ponte aí, né? É todo um mundo construído que está rodando no background justamente para facilitar a vida do cliente, né? Sim. Então, dependendo do que você utiliza, isso vai facilitar ou vai dificultar a sua vida. Então, um sistema bem projetado, validado, e isso tem um total impacto na sua experiência com o software de como vai ser o seu futuro seguindo essa tecnologia. Se eu fosse cliente e tivesse que te fazer uma pergunta e fizesse a seguinte pergunta para você: quais desses processos que você disse, CAD, CAM, CAI, estratégia e produto, qual desses 5, 2 desses 5 eu preciso ter maior conhecimento para que eu tenha sucesso? Você conseguiria eleger 2 ou não, tem que ser os 5? É que o resultado final é a combinação dos 5. Então é difícil você pegar dois e dar mais importância a eles. Ah, mas se eu fosse obrigado a escolher, falar, estude muito CAD e muito CAM. O restante você é importante? Sim, é muito importante, mas talvez você consiga de uma forma menos difícil, talvez, porque vai ser difícil igual. Sim, Menos difícil sim. de fazer essa contribuição para um resultado perfeito. Não sei se minha lógica ficou boa na realidade. Não, por que que eu te fiz essa pergunta, na verdade, Rodrigo? Eu já há algum tempo que eu venho acompanhando o mercado digital, e o que que eu já entendi? É um processo que você tem que seguir e você tem que ter conhecimento de todas as etapas desse processo. Sim, Ponto. Por isso que o suporte é tão importante. É unânime, qualquer marca que você buscar, qualquer laboratório ou clínica que tenha fresador, eles dizerem que o suporte é fundamental para o bom resultado dele. Por quê? Porque você precisa ter conhecimento em em todos os todas as processos. áreas. Sim, Por isso que o suporte é tão importante. Porque quando a fresagem não aconteceu, e como você bem disse, e depois eu vou te fazer uma pergunta, talvez você nem saiba nos responder, mas é algo que é interessante. Mas quando a fresagem não acontece, via de regra não é a máquina, correto. é em um desses processos. Então, por que que eu te fiz essa pergunta? Eu também acredito que não tem como você eleger um. Você tem que ter conhecimento de todos os processos. Então, quem vende a máquina fresadora tem que dominar todos esses processos. Ele Correto. não pode saber mais ou menos. Inclusive, eu não posso ter conhecimento raso sobre a engenharia da máquina, porque ela vai interferir tanto quanto o meu melhor projeto. Se eu faço um excelente projeto, se eu crio uma senhora estratégia, mas a máquina não consegue me entregar dentro daquilo que eu, não, de nada adiantou. De Concordo. nada, concorda comigo em gênero, número, grau? Então a pergunta que eu te faço é: você tem ideia de uma porcentagem de quantos por cento o problema acontece por conta da máquina? Entre
10, 5%. Em geral, é muito baixo os problemas relacionados à máquina. 10%, vamos ser justos. Então, ou seja, 90% Está em outros está pontos. entre o CAD e, vamos dizer assim, os materiais. Sim, sim, Não inclui, vamos tirar a máquina, a fresadora. Então, sim. 90% está aqui. 90%. Então, como é que eu elejo 2? Difícil. Né? Então, por isso que eu falei. E por que eu estou falando isso? Tem muita gente, muitos clientes, muitas pessoas que trabalham com digital, que eles acreditam que precisa ter um bom conhecimento, por exemplo, no CAD. Se eu tenho um bom conhecimento no CAD, eu jogo para o canto, dou play e vai. A maior parte é assim, na realidade. Então, ou seja, ele quer só o início e acredito que daí para frente a coisa vai acontecer perfeitamente. E não é assim, a gente sabe que não é assim, né? De fato. Tem casos e casos e tem casos que é igual você disse, eu preciso de um furo com maior qualidade, eu preciso com a melhor angulação que o padrão não traz. Se você der o play, ele vai fazer só no padrão. Então não vai te entregar um bom resultado e acaba que você vai falar que é a fresadora que não entrega, porque a máquina X, Y, Z entregou. Só que isso não diz nada, porque você projetou para aquela máquina X, Y, Z, não para a máquina que você está fazendo, né? Então, eu acho que a parte mais importante e conceitual que a gente está trazendo aqui como informação, e até te agradeço pelas informações, é que existe um processo e ele precisa ser seguido com total conhecimento e preparo. Senão, o resultado não vai acontecer e a culpa não é da máquina. Concordo 100%. Rodrigo, e fala para nós aqui um pouco de quantas marcas de fresaduras você teve a oportunidade já de fazer estudos na indústria e conhecer a engenharia dessas máquinas. Certo. Bom, eu comecei com a Imus iCore, fui inclusive até a Alemanha, na fábrica, fiz o treinamento, tenho certificado avançado. Tenho também da Redon, tive na Turquia, assim como da X-Terceira, da The Prague. Eu fui em todas elas, eu fui até o local, fiz o treinamento e consegui o certificado nível avançado. Tenho conhecimento de outras máquinas que eu também já trabalhei, resolvi muitos cenários por via de analogia, mas certificados são essas nesse momento. Então, Deprag, Redon, Aimes, X-Tessera, Isso. essas quatro. Certificado sim, marcas. mas eu trabalho com muito Sim, mais que isso. mas essas 4 marcas você Certificado nível avançado. certificado Sim, nível avançado para dar suporte em toda sim. a. E nesse cenário todo, pensando em questão de engenharia, o que você tem a dizer da X-Tessera? Me impressionou muito. Me impressionou de uma forma muito positiva, porque quando ela chegou no Brasil, a primeira máquina, ah, na época se existia, ainda existe ainda muito preconceito com produto chinês. Sim. Então o pessoal, é da China, é ruim. Na época, minha cabeça também era dessa forma, inclusive me arrependo disso. Quando comecei a fresar, de fato, ter contato, já me chamou muita atenção a questão de qualidade de usinagem, porque não era comum, eu não esperava aquilo, na realidade. Comum, não sei dizer, mas não esperava aquilo. E a partir disso comecei a estudar a mecânica dela. E é um mundo totalmente diferente. A pegada que a X-Terceira tem, com a pegada que eu estava acostumado, mudava totalmente. Então, vamos pegar a questão de spindle. Na época eu trabalhava com spindle de 750 watts, o que era considerado, na época, era forte. Eu também cheguei a considerar forte. Sim. Daí a primeira máquina que chegou da X-Terceira era 1.800 watts. A gente usava um spindle de 1.200 watts para fresar metal. Hoje a gente trabalha com um spindle de 1.800 watts para fresar de silicato, para fresar até mesmo zircônio e PMA. Inclusive por isso que as máquinas da X-Terceira têm uma vida útil tão elevada, sem dar manutenção, Perfeito. por causa de toda a mecânica. Então a gente trabalhava com motor de passo, daí logo a primeira já veio com servomotor, mudou todo o cenário dentro dela, da questão mecânica. E unindo isso com a qualidade que ela entregava e o tempo que era necessário para calibrar uma máquina, para fazer uma revisão, uma manutenção, para mim era algo que não existia. Então me chamou muita atenção e hoje, inclusive, eu me sinto honrado de estar trabalhando com eles, porque eles mudaram o cenário e vão mudar cada vez mais, porque o cenário, na minha opinião, o mercado vai mudar, tendo em vista todos esses pontos que eu comentei. Maravilha. Quanto tempo você dá suporte para a X-Tessera? Para a X-Tessera desde 2000 e
2020, 21, algo assim. Tive o primeiro contato em 2019, mas que eu comecei a trabalhar de fato. 4, 5 anos, Isso, em média. isso, eu diria isso. Ah, quantas vezes você teve que trocar de quantas marcas você teve que trocar o spindle? Nenhum. Nenhum em 4, 5 anos. Não, inclusive eu tive. Rodrigo, olha, as pessoas estão te. Não, é verdade. Inclusive eu tive no Chile há 2 meses atrás, 2 meses, algo assim, fazendo uma revisão de uma máquina de 10 anos. E Caramba, nunca foi trocado nada. A máquina estava em estado de miséria? Tava, por quê? Questão de cuidado do usuário, sim, mas ela funcionava 100%. 100%. Depois de eu finalizar a revisão e a limpeza, ela ficou rodando 100%. 10 anos. 10 anos. E por que esse cliente é cliente seu? O que Não, veio aconteceu? por indicação. Eles me Indicação. encontraram por indicação, não lembro de quem. Sim. Vieram falar comigo, faço sim. Daí conversamos, fui até o local. Em 4, 5 anos que você dá suporte para a XT0, você nunca trocou um spindle Não, nunca. de nenhuma máquina. Não. Mais ou menos quantas máquinas hoje você, nesses 5 anos de XT0, tem que você, fora as que a cota é recente da cota, tirando da cota, são quantas? Eu tava com em torno de 35 a 40 máquinas. 35 a 40 máquinas cuidando, Isso. 4 a 5 anos e nenhuma delas nunca trocou o spindle. Exatamente. Realmente É bem forte. é bem forte a máquina, né? Que maravilha. Bom, Rodrigo, eu acredito que do processo de fresagem nós falamos passamos por todos os processos que tem que ter, né? O CAD, o CAM, a estratégia, as fresas e todo o processo. Você não é o cara da venda, né? Que fique bem claro para todo mundo. Isso. Você é o cara da máquina, né? Da estratégia, do CAM, da engenharia da máquina. Mas vamos falar um pouco de material, só do quanto é importante também o material adequado, né? Na sua pureza, vamos dizer assim. O de silicato, 100% de silicato, tem gente que fala que não tem de silicato que não é 100%. Qual que é a importância ou o que interfere no processo da fresagem o material ser 100% aquele material ou não ser, ou ser misturado? Certo. Isso funciona para qualquer material, essa lógica. Dentro da usinagem, um grande fator que impacta diretamente na usinagem é a dureza. Claro que existem outros pontos que são importantes, mas dado esse cenário que a gente está avaliando agora, a dureza é muito importante. Quanto mais duro um material, mais frágil ele é. Então, mais fácil de quebrar, como a questão do silicato. Então, caso você consiga controlar essa dureza do elemento que você vai fresar, sendo ele puro ou sendo um elemento de liga, isso pode ter diferenças na sua usinagem. Boa. Então, existem elementos, se eu não me engano, da área metal, acho que é o manganês ou o silício, que facilita a usinagem. Então, mesmo sendo, por exemplo, o titânio um material duro, fazendo um elemento de liga, ele fica mais fácil de fresar por causa desses elementos. Boa. Então, no de silicato, a ideia funciona igual. Depende do tipo de modificação que você faz no material, pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Então, se eu modifico a formulação do silicato, coloco algum outro componente para fazer liga ali, que torna ele mais duro, eu tenho a chance de ter mais problema. Então, um de silicato 100% de silicato mais macio, eu vou ter melhor resultado, maior previsibilidade de fresagem. Em geral, sim. Em geral, sim. Porque sendo um material mais duro, se você vai manter, que é o que acontece, isso acredito que com 100% dos casos, você vai manter a estratégia com as mesmas velocidades de corte. Se só está mudando a dureza do elemento, a chance dele quebrar é muito maior do que um elemento que absorve mais a energia. Perfeito. Quando você estuda a estratégia para implementar a estratégia, o material você avaliou o Leva em material. consideração, sim, sem dúvida. E quando você vai fazer a estratégia para um de silicato, você logo projeta que é 100% de silicato. Sim, Então ele tem uma resistência. eu sempre levo em consideração o pior cenário, o mais complexo. Se eu consigo extrair o resultado no estado mais complexo, os outros ficam muito mais fáceis de executar a usinagem. Então, sim. Perfeito. Aproveitando que a gente está falando de material, quando acontece numa fresagem o bloco quebrar, vamos falando de silicato, O bloco quais podem ser as razões? O elemento está fresando e quebrou. quebrou, o bloco caiu, a fresa quebrou. O bloco. Está fresando o elemento e quebrou o bloco. A Tá. fresa não o bloco. Vamos falar do bloco.
Tá, Quais são os fatores que podem ter acontecido? Uma máquina, problema da máquina. tá. É possível ser a máquina, é possível. Então, levando em consideração que um bloco caiu durante a fresagem. Para isso acontecer, a tensão que o bloco sofreu naquele momento tem que ter sido muito mais forte do que a força de adesão da cola que está segurando ele no pino. Para isso acontecer, eu não posso estar cortando, eu tenho que estar empurrando, que é o cenário da fresa estar sem diamante. Então, por que a fresa está sem diamante? Pode ser porque ela removeu muito mais material do que deveria, então forçou, aumentou a tensão na ponta dela, soltou o diamante. É um cenário, então pode ser estratégia. Assim como falhou a irrigação por 1 segundo. Nesse instante, o calor não foi removido, soltou o diamante da ponta da fresa, aconteceu o mesmo cenário. Ficou sem corte, ela pressionou e caiu. Então, aí eu tenho a estratégia, tenho a máquina, que é a questão da irrigação. Ah, Calibração é possível também. Então, daí é outro cenário de máquina. Então, por exemplo, ela pode ter perdido uma calibração por eventual colisão ou algum cenário que aconteceu que não tem como o suporte saber no caso. Nesse cenário, a calibração pode impactar também, porque se o eixo está deslocado, isso pode ser que a tensão na ponta da fresa seja maior em certo ponto, que vai acontecer o mesmo cenário do que eu falei nos pontos passados. Nesse cenário em específico, a chance maior está de ser na máquina, porque tem irrigação e tem calibração, mas também tem a questão da estratégia. Perfeito. Ou também a fresa pode ser ruim. Se a fresa é ruim, ou no caso o ligante do grão, da granulometria do diamante é ruim, ela pode soltar mais fácil para um tipo de fresagem, não suporta a estratégia, tem que ser criado uma específica, então pode ser a fresa também. Então, quanto maior refrigeração a máquina oferecer, tipos de refrigeração, ar comprimido, água, líquido refrigerante, mais difícil acontecer este problema, porque a fresa vai estar bem refrigerada e ela não vai ter aquecimento e não vai perder o diamante. Nesse cenário seria somente a irrigação líquida na ponta da fresa mesmo. Os outros vão ajudar, por exemplo, caso da X-terceira, tem o chiller que tem uma refrigeração que passa pelo espíndulo. Sim, Isso é somente para ajudar a vida útil do espíndulo, inclusive por isso que ele dura tanto. tá. Mas não vai impactar diretamente numa falha nesse sentido. Então é mais a bomba puxando água com o líquido refrigerante na ponta da fresa. Se estiver mal calibrado, também pode ser calibrado a orientação do líquido, pode ser um problema. Perfeito. Voltando à questão dos materiais, e a questão da zircônia. O que que você acredita que são os fatores principais que faz a qualidade da fresagem na zircônia? Porque a fresa de zircônia tem cortes, você precisa ter cortes e também ter precisão sem dar aquelas ranhuras que Uhum. eles falam no elemento, e também precisa de rapidez, agilidade, principalmente nos protocolos, mais detalhamento. Quais são os principais fatores que você acredita que faz com que a gente tenha bons resultados na fresagem de zircônia? Bom, a fresagem de zircônia está muito. Bom, assim como todos os materiais, é muito ligado com o tipo de fresa que você está utilizando e linkado também com a estratégia. Então, você controlar bem a tensão na ponta da fresa para aquele tipo de material é muito importante. Então, por isso que você tem que ter um processo validado de fresa que você está utilizando com a estratégia. O material a zircônia, por ser um pó, é mais tranquilo de fresar, a não ser que seja uma zircônia translúcida, com uma dureza maior, ela é mais tranquila de fresar. Sim. Então, por isso que, em geral, se você comparar o fresar zircônia e o fresar de silicato, o fresar zircônia é muito mais tranquilo, ela não agride tanto a máquina. Então, você controlando a fresa, a cobertura da fresa e a estratégia bem definida, em geral, vai ser o suficiente para você conseguir tirar uma qualidade muito boa da fresagem de zircônia. Perfeito, perfeito. PMMA muda Muda. por causa do tipo de material, resistência. Tem casos que fresa-se o PMMA seco e o PMMA irrigado. Quero que você fale um pouco sobre isso. E tem muitas máquinas que você precisa fresar o PMMA com fresas diferentes da zircônia. Também fala um pouco para nós sobre isso. Bom, no passado existia um problema que acontecia com o PMMA, de derreter o PMMA, grudar na ponta da fresa e com isso forçar e quebrar a fresa e fazer um caminho de rata no bloco. Eu já cansei de ver isso no passado, mas isso era questão do bloco e da fresa. Então, uma solução que foi encontrada no passado foi fazer uma fresa de um corte.
como ela tinha uma aleta maior, escorria melhor o cavaco e conduzia melhor o calor. Então evitava de derreter o PMMA. Mas hoje já existem outras fresas que conduzem muito bem o calor com coberturas diferentes, inclusive, que permite você fresar o PMMA com uma velocidade muito boa, sem necessidade de irrigação. Inclusive, nós fizemos isso no Index. Sim. Fresamos uma Uma placa placa? de bruxismo. Foi uma placa até considerada lenta por nós, foi feito em 1 hora, mas todo mundo que passou via e falava que estava polido. Em geral, o pessoal falava, não, é para fresar assim, tem que ser irrigado. Não, a gente consegue extrair hoje, com as novas tecnologias, com o que nós temos de estratégia, fresa e máquina, a gente consegue entregar um resultado no PMA de uma forma muito melhor do que era no passado. E precisa ser uma fresa diferente? Para nosso cenário, não, a gente pode utilizar mesmo. A mesma de zircônia? Sim, Caramba, mas evoluiu. evoluiu bastante. E o PMMA é duro. É duro, é duro, é muito mais fácil de quebrar do que zircônia. Então, ou seja, para quem vai comprar uma X-Tessera, ele não precisa ter um jogo de fresas para fresar zircônia e um jogo para fresar PMMA. Sim, considerando mesmo as nossas jogo? estratégias, sim, a gente pode utilizar as mesmas. As mesmas. Isso. É economia também, né, Sim, Rodrigo? sim. Economia. Maravilha. Rodrigo, eu acho que falamos de um modo geral do que é preciso. Eu acredito que para quem assistiu dá para ter uma noção mais ampla de que é um processo que precisa ser seguido e ter conhecimento de todas as etapas desse processo para que você tenha cada vez mais sucesso no resultado de cada elemento seu. Todos os elementos, vamos dizer assim, contam para Sim, esse tá. resultado, Uhum. né? Então, por isso que eu enfatizo com relação ao sucesso. Você acredita que tem algo que a gente tenha esquecido, algo mais que você gostaria de comentar com o pessoal, para quem está ou está nesse meio ou quer buscar conhecimento para tomar decisão se vem para o digital ou não vem para o digital? Bom, sim, tudo que nós falamos aqui foi um start, um início de como funciona cada um dos seus mundos. Como puderam perceber, são mundos grandes e cada um tem seus detalhes, e não são poucos. E nessa área de precisão, de detalhes, todo detalhe importa e faz uma diferença muito grande. Então, minha sugestão, tenha uma equipe de suporte que domine muito o que está fazendo e que te dê atenção no tempo adequado, porque eu sei que a linha a produção é assim como uma fábrica, é uma linha que tá fluindo e não pode parar. Então, tem uma equipe de suporte competente que domine todas essas áreas, que vai ajudar muito nesse processo de imersão dentro dessa área CAD/CAM. E também, minha sugestão, converse com a Cota para verem a questão das máquinas X-Terceira, porque sem dúvida são as melhores do mercado e vai ajudar e facilitar muito esse aprendizado de quem está entrando nesse mercado. Até mesmo quem já está no mercado, muitos voltam a comprar outras máquinas porque já entenderam que realmente a pegada da X-Terceira é diferente. Maravilha. Rodrigo, obrigado por esse bate-papo. Eu acho que é muita informação válida. Eu acredito que quem está assistindo vai se surpreender com a quantidade de informação e conhecimento que você tem. E eu só tenho a agradecer a você. Eu que agradeço, fico muito honrado pelo convite e sempre que precisar de mim, pode me chamar. Foi um prazer, Wilson. Quer saber mais sobre as fresadoras da X-Terceira e esse mercado? Comente conosco qual assunto você quer saber no próximo podcast. Até lá. Valeu.